meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre os nossos atos. Mas eu não quero falar de atos ruins, atos bons. Deus está feliz pelos seus atos de amor, com os nossos atos de amor. Nós, irmãos, verdadeiramente amamos os nossos irmãos? Nós fazemos alguma coisa para ajudar os nossos irmãos? O que eu estou fazendo para o meu próximo? Que ato eu estou fazendo para meus irmãos? Na nossa palavra de Deus, meus irmãos, tem muitos atos bons e atos ruins. E nós, que estamos aqui reunidos hoje na casa de Deus, diariamente nossos atos estão sendo bons ou ruins? Mas não vamos falar de atos ruins. Vamos falar de atos bons que nós estamos fazendo. Um ato que está agradando a Deus é o que nós estamos fazendo hoje, pela causa dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por problemas. Estamos fazendo o que Deus pediu para nós, um ato de amor ao nosso próximo, que é o jejum, que é a oração, que é a vigília que nós vamos fazer, se Deus abençoar. Parabéns à nossa igreja que está fazendo esse ato de amor. Eu já passei por isso e eu sei como que é. Isso me ajudou muito, me fortaleceu muito o que os irmãos fez por mim. Mas nós estamos fazendo isso, meus irmãos, de coração mesmo. Nós estamos fazendo esse ato de amor pelos nossos próximos. Ou nós estamos fazendo forçado? Não faça nada forçado para Deus. Nada. E sim, façamos por amor. Tem tantos atos misericordiosos que Deus fez por nós. Ele está fazendo ainda. Porque só Deus tem a salvação, meus irmãos. E se nós começarmos a fazer atos ruins, cada vez vamos ficar mais longe da salvação. Primeiramente, os nossos atos estão sendo buscar a causa de Deus em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar. Estamos realmente fazendo o que Deus quer? Igual nós tivemos um culto na casa do nosso irmão Milton, quarta-feira, outro ato lindo, outro ato bonito que eu achei também dos irmãos, que voltou na casa do nosso irmão Milton. Ele ficou muito feliz, ficou contente, e aquilo ali eu sei que fortaleceu o nosso irmão Milton. E muito ele. Foi um ato muito bonito de vocês, principalmente dos jovens que estavam lá presente, entendeu? Estava lá dando força para ele. Irmãos, às vezes nós precisamos mais desses atos de amor, entendeu? Companheirismo de verdade, um abraço, um aperto de mão, uma palavra bonita que você passa, é um ato de amor. Do que coisas materiais. Coisas materiais, irmãos. Dependendo do momento que você está passando, não vai agradar o irmão. Não vai encher o coração do irmão de felicidade, de esperança. Não vai. Agora, um ato de amor, de palavra, de carinho que você faz para o teu irmão,
Isso vale muito mais, meus irmãos. Muito mais mesmo. E o que os irmãos estão fazendo hoje, para os nossos irmãos, isso agrada muito a Deus. Agrada a Deus, meus irmãos, por quê? Porque Deus está vendo que nós estamos no caminho certo. O nosso irmão Júnior comentou aqui outra vez que o inimigo está irado conosco, e como está muito irado com o seu povo. Mas tem que ficar irado mesmo, porque nós não estamos fazendo a vontade do inimigo, nós estamos fazendo a vontade de Deus, que Deus pediu para nós. Os nossos atos estão sendo diferentes dos atos do inimigo. E tem que ser assim, meus irmãos. Se nós queremos crescer espiritualmente, temos que fazer atos bons, atos que agradam a Deus. Irmão Daniel, vou te fazer uma pergunta para você. Faço. Não é só para você não, para outros irmãos vão fazer também. Qual o ato de amor que você gosta mais na Bíblia? De amor. Fora, tira Deus. Tira Deus. Jesus Cristo. Que o ato que Ele fez para nós, tira. Então você gosta do ato de Jó. É uma das maiorias, meus irmãos, que você pergunta, Jó está quase em primeiro lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do sofrimento dele que ele teve. E no final, eu vou contar uma experiência do nosso. Um colega meu se converteu por causa da história de Jó. Por causa da história de Jó. E isso ele me contou ontem. Estava conversando com ele, ele contou ontem. Se converteu por causa da história de Jó. Hoje, com a graça de Deus, ele e a família é um servo de Deus. Por causa da história de Jó. Para nós ver, irmãos, é uma história muito linda. É uma história de superação. Jó teve tudo, meus irmãos. Jó era rico. Teve tudo. Todos nós conhecemos a história de Jó. Mas aí fica a pergunta, né, meus irmãos? Que atos nós vai ter na nossa vida se Deus deixar acontecer isso conosco, que aconteceu com Jó? É desesperador, não é? É desesperador. Para nós é. Mas foi um ato lindo que Jó teve. E ele não sabia de nada. Jó ali, que estava fazendo um teste com Jó. O inimigo chegou em Deus e falou: você dá tudo para Jó? Você dá tudo? Claro que ele vai te fazer a tua vontade. Mas tira isso dele, tira isso dele, tira isso dele. E o inimigo foi tirando, só pouco a tua vida. E Jó firme. E na hora que eu paro e penso, meus irmãos, nos momentos difíceis que nós temos na nossa vida, com as nossas provações, dificuldades, igual nós estávamos comentando hoje aqui na escola sabatina, uma lição muito bonita, mais um exemplo que Deus deu para nós, né? Eu acho que eu não aguentaria o que Jó passou. Foi muito difícil a vida de Jó. Mas é aí que vem, meus irmãos. Deus em primeiro lugar. Cadê a minha fé? Cadê a minha confiança?
até a minha crença em Deus. Aonde que está? Aonde que está tudo isso que eu aprendi? Jó, ele aprendeu de Deus e viveu, meus irmãos. Ele aprendeu e viveu. Nós estamos aprendendo e vivendo. Nós estamos murmurando por isso, por aquilo. Eu estou murmurando de vir a pé para a igreja. Eu estou murmurando que eu não estou com sapato novo para mim na igreja. Eu estou murmurando que a minha roupa não é nova para mim vir na igreja. Eu estou murmurando que hoje eu comi ovo no almoço. Se nós for olhar para trás, meus queridos irmãos, a coisa é feia. Muitos irmãos pior do que nós. Muitos e muitos irmãos pior do que nós. Irmão Júlio, fala outro ato de bondade para mim que você gosta na Bíblia. Uma pessoa que fez para Deus, que não amou só Deus naquele momento, como o seu próximo. Josué, quando ele falou que eu e minha casa servirão ao Senhor. Amém. Lindo. Josué. Um homem temente a Deus também, muito temente a Deus. Josué. Ele e a família dele ia servir só o Deus do Altíssimo. Só o Deus do Altíssimo. Porque era Deus que guiava Josué, meus irmãos. Era Deus que dava tudo para Josué. Mesmo nas horas difíceis, Deus estava ali aconselhando Josué, tenha bom ânimo. Não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Irmãos, quando Josué perdeu a guerra, Ai, derrotou Josué, Josué ficou sem compreender ali. Mas peraí, esse reino vencer nós? Como? Um reino inferior ao povo de Josué? Tem alguma coisa acontecendo? Olha para você ver, no meio do povo de Josué, tinha atos errados ali no meio. Tinha pessoas fazendo coisas erradas. Mas Josué era tão temente a Deus, que Deus conversou com Josué e mostrou o que estava acontecendo ali dentro. E para nós ver, nós sabemos o que aconteceu, meus irmãos. Família de Acã acabou com tudo, morreu todo mundo. Tudo apedrejado ainda. Para você ver, meus irmãos, atos bons e atos ruins, a consequência que leva. Que atos eu estou fazendo? Que atos eu estou fazendo pela nossa igreja, pela nossa congregação? Qual o exemplo que eu estou dando para o meu povo? Irmão Guilherme, você que é um jovem estudioso, gosta muito de personagens. Bom ou ruim? Não bom. O bom é a viúva de Sarepta, né? Que naquele momento que ela não tinha nada, só tinha ela, o filho dela, ele as pede um pouco de pão e azeite e ela oferece tudo que ela tinha. Lindo, lembrou. E nós? Nesse momento difícil, imagina você abrir a tua despensa, só tem um pedacinho de pão, um pouquinho de farinha, azeite ali. Só dá para o teu filho naquele dia, naquele momento. E depois você não vai ter mais o que comer. Será que eu vou ter esse ato que essa mulher teve? Um ato de bondade? Supriu a fome dele.
Mas o que ela ganhou depois, meus irmãos? O que ela ganhou depois? Para nós ver como que o nosso Deus é maravilhoso. Ainda Elias falou, dá-me para mim, você vai transbordar. E transbordou, meus irmãos. E a questão também de Elias, ele se considerou a Deus, o ato da mulher dar um pão para ele, abençoou ela. Quando a gente quer ter a Deus, a gente abençoa as pessoas em volta da vida. Exatamente, mano. Foi abençoado. E foi interessante que foi um ato de vontade muito misturado com a fé. Porque Elias falou para ela, eu só tenho para uma refeição, para mim e para o meu filho. E Exatamente. ele disse, faz primeiro para mim. Quer dizer que ia ter uma sequência. Exatamente. E a nossa irmã Raquel falou, um ato de fé. Ela teve fé ali. Ela acreditou. Esse homem é um homem de Deus. Se ele está falando essas coisas, ele é um homem de Deus. Eu vou fazer para ele. Irmãos, tudo que nós fazemos de bom neste mundo, nós vamos ter as consequências boas. Pode esperar. Pode esperar, meus irmãos. Agora, o que nós faz de ruim, nós vamos ter as consequências ruins também. Pode esperar. É igual um fumante e um alcoólatra, é a mesma coisa. Se você continuar bebendo e fumando, você vai ter a consequência. Pode ter certeza. Se você não parar por ter tempo, meus filhos, de fazer as coisas erradas, a consequência vai ser ruim. Vai ser ruim. Perguntar para uma jovem, irmã Paula, pode falar. Duas. A primeira foi quando Moisés não percebeu que ele foi com Israel. Quatro lindo. Foi muito lindo porque ele falou para não estar com uma coisa muito grande. E a Exatamente. segunda foi Abraão. Dois atos muito importantes na Bíblia, né? Irmãos, olha quantas coisas boas que nós temos na Bíblia de exemplo para nós. De exemplo para nós. Outra bonita é quando o machado flutuou. Eliseu? Olha o poder de Deus. Sim. Também da mulher. Ela disse, Senhor, também a gente, né, se alimenta das migalhas que está na sua mesa. Exatamente. Olha quantos exemplos bonitos. Atos bonitos. E é tão pequeno, mas para Deus Aí ele é é grande. quando ela viu Jesus com o óleo e Deus ficou perto dele. Porque o inimigo do que ela passou nos pés de Jesus era muito valioso. E ali ela estava mostrando o amor dela. Amém. E o que nós estamos aprendendo com tudo isso? Não foi tudo exemplo que Deus deixou para nós, Cristo deixou para nós? Hoje, nós estamos fazendo um pequeno ato, irmão, que Deus pediu para nós. E muitos acham que é muito. Muito acham que é muito. Nossa, eu ficar sem me alimentar um dia, a pessoa pensa que vai morrer, vai infartar. Não vai, meus irmãos. Fica tranquilo que Deus supre todas as nossas faltas, Deus supre. Isso vocês podem ficar tranquilo. Você que está fazendo a primeira vez, é mais difícil. Mas depois, meus irmãos, você nem sente mais. Então, vou perguntar agora, um ato ruim
Irmã Sandra, você não lembra de ato ruim Vários, né? que um fez e se deu muito mal? Tem Caim, né? Caim. Isso daí eu não dá nem de lembrar. Um ato mal, né? O primeiro homicida, né? Eu acho interessante que tem tanto o lado bom como o lado mal. O lado mal dos irmãos de José que venderam ele. O que aconteceu Isso. depois? Uma história linda, né, minha irmã Raquel? Para nós ver aonde levou, né? A consequência que os irmãos, né, fez, o ato errado que fez com José e a consequência que depois teve, né? E amargou a vida deles inteira. Totalmente dos irmãos. Nós, no dia a dia nós temos mais atos bons ou atos ruins na nossa vida? Se tiver atos ruins, vamos mudarmos. Vamos mudar a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso dia a dia. Se nós tivermos mais atos ruins na nossa mente, vamos deixar o inimigo trabalhar conosco. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar mais conosco. Irmão Gabriel, você está quietinho aí? Pode falar, meu querido. O meu culto é livre. Pode falar. Eu acho que foi um ato ruim, mas um proposital. Foi mesmo foi a atenção do rei, o rei Dário, quando ele assinou aquele decreto, porque ele assinou um decreto sobre essa atenção que ele está fazendo. E Deus se começou a chamar para a seriedade dos súditos. Só que ele não havia se tentado aquela obra para dia, né? Aquela para dia do Daniel. E só depois que os sábios do rei trazem Daniel, ele percebe a armadilha que ele mesmo botou, que ele se botou. Então foi um ato ruim, mas não exatamente pessoal. Foi bom você tocar nesse assunto. Sabe por quê, meu querido? É o que eu estava falando agora. Se nós faz atos ruins, vai ter a consequência. Qual que foi a consequência deles? Exatamente. Você viu? Teve um amor também, que o rei passou a noite de João cuidando. Para você ver. Como que uma coisa vai levando a outra, encaminha. A culpa que ele armou para o outro, Isso. caiu nela. Então, o que vale mais a pena na nossa vida? Atos bons ou atos ruins? Atos bons, é claro, meus irmãos. Mesmo você tirando de você e dando para outra pessoa, Deus vai suprir a tua necessidade, igual fez com Elias e com a viúva. Mesmo você vendendo o teu irmão para outro país ou outro estado, ali Josué teve a consequência dele. José teve a consequência boa, que ele foi governador. E a experiência ruim, que ele apanhou, ele foi preso, foi maltratado, mas ali o caráter dele aperfeiçoou cada vez mais a Deus. Ele sofreu sim, meus irmãos. Só que ele cresceu um homem digno a Deus. Digno a Deus ele cresceu. E muito, irmão. Irmão Daniel, quer falar? Ele teve que ser objetivo, porque o cara ele fala que se ele não sofresse na fosse na cidade, ele era eliminado. Muito, né? Se ele não passasse as provas e tribulações, fala que ele não seria apto para ser governador. Com certeza, irmão Daniel. Você falou um negócio importante. Ele era mimado. E na história nós vimos que era mimado mesmo, né? Que o pai dele era só ele ali, né? O pai dele, como diz, o pai estragou o filho. E Deus falou, peraí,
Deixa eu cuidar disso. Que ele vai ser um grande homem no futuro. E Deus fez Josué ser um grande homem no futuro. Sofreu, mas foi um grande homem. E para você ver que José ali também, no tempo da fome, ele ajudou muita gente ali. Ajudou muitas pessoas ali. Porque 7 anos de fome, meu irmão, não é fácil, de seca, né? 7 anos de seca. Que terra que aguenta. Acho que interessante na história de José, que assim, quando o homem tenta atrapalhar as profecias de Deus, ele não percebe que ele está ajudando a se patentear mais. Exatamente. Porque José sonhava, e os irmãos falaram, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele agora. Vamos entender. Exatamente, é isso mesmo. Quanto mais um quer estragar, Deus fala, peraí, vai ser cada vez mais melhor. Era igual quando era perseguição, né, do povo de Deus, né? Os pessoal só matava, e cada vez tinha mais gente. Tinha cada vez mais gente adorava a Deus, a Cristo. Aí Satanás mudou a sua estratégia. Né? Em vez de eu enfraquecer o povo, eu estou fortalecendo o povo cada vez mais. Só matava. Tem que ser desse jeito nós, meus irmãos. Nós temos que pedir para Deus sabedoria, vamos crescer espiritualmente. Isso eu peço para Deus, meus irmãos, para Ele me ajudar na minha sabedoria. Porque a gente pensa que é tão sábio, né? Vai ver, vai não é nada. Nós pensamos que nós somos tão. Tem um QI lá em cima, vai vir. Deus fala, meu filho, você tem que aprender muito. Tem que aprender muito comigo. Espera que eu vou acalmar você. Igual essa história que eu ia contar do meu colega ontem. Estava conversando com um colega meu. Antigamente ele era cowboy. Escuta só, ele era cowboy. E ele estava por cima da carne seca. Ele era um cara bom na montaria. Isso foi em 97 que aconteceu isso com ele. Ele falou, Renal, com o dinheiro do cowboy, naquela época, eu tinha 3 carros, eu tinha 3 lotes, 2 casas. Só ganhando com dinheiro de rodeio. Ele falou assim, ó, eu não era um dos melhores. Só que eu era muito soberbo. Eu pensava que eu era o máximo. Ninguém ganhava de mim. Teve uma montaria em Minas, que lá era 5 carros o prêmio. 5 carros. O primeiro ganhava uma caminhonete, era mais caro. E depois tinha os carros mais inferiores. E ele falou que ele estava em 6º lugar. De 150 peão, ele ficou em 6º para disputar a final. Ficou em último lugar ali, ele ficou, na classificação geral. Aí, saiu um sorteio para quem ia montar primeiro. Ele foi o último de montar na montaria. Os 5 primeiros peão, ele falou que não ficou 3 segundos no boi. Já abria a porteira, já caía. O máximo que ficou foi 3 segundos em cima dos bois. Os 5. E se ele ficava mais de 3 segundos em cima do boi, ele ganhava a caminhonete. E ele ali montou, mal abriu a porteira, o que Deus fez com ele? Derrubou ele no chão. Ele não ficou 2 segundos montado no touro. E ali ele começou a chorar. Ele falou que chorava, que era a chance dele de ganhar a caminhonete. E ele
reclamando com Deus, ele falou. Reclamou com Deus, reclamando. Por que o senhor fez isso comigo? E tal, e tal. Aí ele tinha uma Bíblia dentro do carro dele. Ele sentou dentro do carro, pegou, Deus, para acabar com essa arrogância dele, que ficava reclamando, gostando de Deus, pegou e abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia, bem na história de Jó. Aí ele falou que ele começou a ler a história de Jó. Começou a ler a história de Jó e não parava. Ele falou assim que não parava de ler a história de Jó. Ele começou a ler e não parava dentro do carro. Aí veio um pensamento na mente dele e ele falou, ele pensou, isso não é para você parar de reclamar. Tudo que eu te dei antes, olha o que você fez com Deus agora, por causa de um carro. Ele falou que ele parou, ajoelhou dentro do carro e orou para Deus, pediu perdão, desculpa. E hoje, ele é evangélico, ele, a esposa, as filhas. Ele falou assim que depois disso daí, ele nunca mais blasfemou para Deus. Ele falou, ele pensou assim, olha o que Jó passou sem reclamar. E eu só porque eu caí do boi, perdi o carro, eu blasfemei de Deus. Ele falou que não foi pouco não, bastante. Para nós vermos o que uma coisa do mundo leva a nós a pensar de Deus. Deus tinha dado um pó de carro lá para em casa, só que ele falou que a cobiça dele era tanta, que ele queria cada vez mais e mais. Todo ato errado da mente dele. Então Deus, às vezes, ele usa as pessoas, ou até o próprio querido nosso, para mostrar a realidade da nossa vida. As coisas não é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que Deus quer. Ele falou para mim, se meus atos fossem bons ali, Reinaldo, se eu tivesse pensado bem de Deus, entendeu? Na hora de eu montar no touro ali, eu poderia ter ganhado. Mas nem isso eu fiz. Ali era só eu. Era o meu eu que estava dentro de mim. E eu perdi e vim embora triste. Só que eu ganhei Deus na minha vida. É isso, meus irmãos. Deus sempre em primeiro lugar. E hoje, graças a Deus, ele está bem, ele tem o comércio dele lá, o pessoal lá no Santa Catarina, tem um carro bom, tem a família. Deus não desamparou ele, Deus não quis tirar tudo dele, graças a Deus. Deus só quis que ele aprendesse que blasfemar de Deus é pecado e não é um ato bom, não é um ato que deixa Deus feliz, não é um ato que deixa Deus contente conosco. Cada ato de nossa vida tem uma consequência na nossa vida. Nós temos que ser grato a Deus primeiramente, temos que ser bondosos com o nosso próximo, temos que ter fé, temos que ter confiança e temos que ter. Hoje eu escutei um testemunho aqui da nossa irmã Raquel, uma coisa mais linda. A fé que ela teve, e Deus ouviu a oração dela num momento difícil. Mas Deus também não deixa, irmãos, ninguém, irmãos, criticar ele. Não critica Deus, não. Porque
Deus te mostra. Não blasfema de Deus, não. Porque Deus te mostra. Vamos ler dois textos na Bíblia aqui, para nós terminar o nosso culto. Irmã Miriam, lê para nós Judas 1,25. Judas 1,25. Ao único Deus, nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, poder e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. O que seria o comecinho, irmã Miriam? O Ao único Deus. ao único Deus, meus irmãos. Ao único Deus é que nós devemos dar glória, é o único Deus que nós devemos dar louvores, é o único Deus que nós devemos ter fé e confiança. É o único, a mais ninguém. Nós temos que fazer igual os 3 jovens. Eu vou ajoelhar para a estátua? Não. Você está louco, mano? Você pode ser o rei que for aqui na terra. Mas meu rei é muito mais maior. Não vou ajoelhar para você, não. Ainda mais para uma estátua ainda. Temos que dar agora só para o Deus Altíssimo. Só. Paula, lê para nós, irmã Paula, Apocalipse 5,12. Cinco, 5,12. e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém. Obrigado. Só para o nosso Altíssimo Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, meus irmãos. Só Ele é digno de todas as coisas. Só Deus e mais ninguém. Dá glória só ao nosso Deus. Se você quer fazer um ato de amor, faça. Mas sempre pensa em Deus em primeiro lugar. Depois é o nosso próximo. O último texto. Vamos ler Salmo 136, que eu gosto muito desse texto. Irmã Cidinha, pode ler? 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, minha irmã. Deus é bom, dona Linda? Deus é bom, minha irmã? Olha o que Ele faz na sua vida, minha querida irmã. A senhora, nessa idade, está forte, está bonita, a graça de Deus. Amém. Amém. Tem tantos jovens que quer fazer o que a senhora faz e não faz. Sabia, meu irmão querido? É verdade? Você, mais duas aqui. Que Deus dê muita saúde para vocês. Que isso que eu acho uma coisa muito linda. Que Deus, o exemplo que você dá, para nós aqui que somos jovens, para nós aqui que já estamos coroa, entendeu? Mais velhos. Vocês, minhas 3 irmãs queridas, que Deus abençoe sempre vocês. Que dê muita saúde. Que o exemplo de vocês é lindo que vocês fazem. Para nós terminar, só
vou ler uma leitura aqui, um pedacinho, para nós terminarmos. Diz assim: Deus é misericordioso, suas exigências são razoáveis, totalmente de acordo com a bondade e a benevolência de seu caráter. Prestou bem atenção, irmãos? Como que está o nosso caráter com Deus? Como que está sendo nossos atos com Deus? Era isso, irmãos, a mensagem de hoje. Deus está feliz pelos nossos atos de amor? Hoje eu sei que Deus está feliz, irmãos, pelos nossos atos. Hoje eu sei que Deus está feliz. Que Deus possa abençoar cada irmão, que Deus possa dar força para quem está jejuando, que Ele possa suprir as nossas necessidades no dia a dia, porque não é só de pão, né? Viverá o homem, né, meus queridos irmãos? E de toda